Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Cultura que Alimenta. Eu sou o Thiago Timbó, do time de Comunicação e Sustentabilidade, e estou muito feliz com a sua companhia. Cultura que alimenta, conecta, inspira e faz crescer. É gente, é valor, é nosso jeito de ser. Cultura que alimenta. Bem, chegamos ao nosso quarto episódio. Nós já falamos sobre simplicidade, atitude colaborativa, criatividade e dessa vez o tema é respeito. E respeito para valorizar as pessoas. Hoje a gente vai conversar com Rafael Lima, nosso diretor executivo de TI, sobre como o respeito se manifesta no ambiente corporativo e como esse valor impacta a inovação, o engajamento e o desenvolvimento do nosso time. Mas antes de chamar o Rafael, vamos convidar alguns colaboradores para nos dizer como cada um deles coloca em prática o respeito no seu dia a dia. Vamos lá? Olá, sou a Claudiana Félix, colaboradora da TI de Execução, Unidade Fortaleza. Coloco o respeito em prática a cada demanda que nos é passada pela gestão de loja e pelos nossos clientes consumidor final, buscando cada vez mais entregar excelência, qualidade, respeito, dedicação, ética e confiança. Somos feitos disso. Olá, eu sou o Micael Alves, atuo na área do trade de execução na unidade da Fábrica Fortaleza. Eu pratico respeito quando eu visto a camisa com compromisso nas entregas e ética no PDV, impactando diretamente no relacionamento dos nossos clientes. Olá, meu nome é Bruno, trabalho na área de logística na unidade do GMT. E sobre respeito, eu sempre pratico o respeito, no dia a dia, nas relações interpessoais com meus companheiros, com os motoristas, com as transportadoras, e isso é sempre a base de tudo, de toda a relação humana, toda a cadeia humana. Olá, meu nome é Rosângela, trabalho na área de gestão de sistemas da unidade de Bento Gonçalves e eu coloco o respeito em prática quando estou aberta ao diálogo, à escuta ativa, tratando todas as pessoas de maneira igual, procurando sempre colaborar de forma sincera com meus colegas, cultivando relações baseadas no apoio e contribuição para um ambiente de trabalho saudável e acolhedor. Eu sou Ranier, setor comercial aqui da Fábrica Fortaleza e eu coloco o respeito em prática quando atendo cada cliente com atenção e empatia, entendendo a sua necessidade e trazendo soluções práticas, além de manter uma relação ética e de confiança. Muito obrigado, pessoal. Legal demais ouvir diferentes exemplos. E agora eu quero conversar com você, Rafael, que lidera o nosso time de TI. Muito obrigado por aceitar o convite. Cumprimento o pessoal e já responde, por favor, a primeira pergunta, que é como você pratica o valor do respeito e quais são os comportamentos que você considera que são essenciais para a gente colocar o respeito em prática? Olá, espero que estejam todos bem. Gostaria primeiramente de saudá-los e de agradecer a oportunidade de falar de um valor tão vital, seja na nossa vida pessoal ou na profissional. A base do respeito, para mim, ela é praticada sempre que se escuta genuinamente, que se coloca no lugar do outro e também saber que nem tudo que é ideal para mim é o ideal para o próximo. Além disso, eu também considero fundamental procurar não ter nenhum preconceito desde o início de qualquer conversa ou de qualquer trabalho em conjunto. Por fim, eu acredito que qualquer outro valor ele tem que ser praticado diariamente para que de fato ele possa ser exercido. Boa, Rafa. É isso mesmo. O respeito ele é um exercício diário, todos os dias. Seguinte, e como você estimula que o seu time aplique esse valor na interação com as demais áreas da empresa? Excelente pergunta. E a resposta curta é que a melhor forma é através do exemplo. Devemos mostrar no dia a dia que é necessário garantir uma relação de confiança com as outras áreas, onde logo no início é importante escutar primeiro, para depois mostrar de forma genuína o interesse em entender as dores e oportunidades, e sempre com profissionalismo, porém sem frieza. Rafa, escuta ativa, que é ouvir a pessoa com atenção genuína, sem interrupção,
né, demonstrando ali interesse real em compreender o outro, é essencial para a gente construir um ambiente de respeito, especialmente em times multidisciplinares, né? Na sua visão, como que essa prática fortalece o nosso time e aumenta as chances de sucesso nos projetos? Você podia compartilhar um exemplo concreto, considerando que a TI atua em tantas frentes e interage com diversas áreas conduzindo projetos? Esse é um ponto crucial que faz parte do dia a dia de qualquer pessoa que trabalha atuando em projetos. É essencial que num projeto o time atue sempre unido, sabendo que tanto o sucesso como o fracasso dependem principalmente de um ambiente respeitoso, onde todos estejam sendo ouvidos, que possam contribuir, e o respeito é a base para promover esse valor coletivo de um time, pois ele permite que os conflitos, ao invés de serem negativos, sejam uma ferramenta com o propósito de gerar soluções para problemas que individualmente seriam muito mais difíceis de serem resolvidos. O time que se respeita gera um ambiente em que se confia um no outro, e isso facilita diálogos bem mais produtivos que aceleram a busca de soluções. Sem isso, é muito difícil ter sucesso. Como exemplo da relevância que o respeito exerce, eu já presenciei em alguns projetos momentos em que o tom de voz elevado e as argumentações sem estar baseadas em fatos exigiam uma atuação direta minha, para que o conflito fosse direcionado para uma conduta respeitosa e profissional, permitindo-se chegar a um consenso e em ações que de fato faziam sentido para o projeto. Esse exemplo mostra como os projetos podem atrasar ou até fracassar por não se ter um ambiente de respeito entre as pessoas. Se o time, nesse cenário, passa a trabalhar de forma individual e fria, procurando justificar e não colocar soluções em prática, pensar em soluções, o projeto não conseguirá ter sucesso. É isso mesmo, Rafa. O respeito é a base para um trabalho em equipe e ele interfere diretamente no sucesso dos projetos. Muito bom. Rafa, tem um ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? E esse mesmo raciocínio eu queria aplicar ao valor respeito. Quando a gente leva o respeito ao excesso, né, o seu sentido original ele pode se desvirtuar e pode gerar alguma distorção no comportamento e na dinâmica do trabalho. Na prática, de que forma respeitar demais, entre aspas, tá, pode se tornar prejudicial para o time e para o negócio? Eu sei que é uma pergunta meio complicada, mas eu queria te ouvir. Essa é uma reflexão muito importante. O respeito, quando mal interpretado, pode acabar gerando exatamente o oposto do que a gente espera. Porque o respeito não é concordar com tudo, nem evitar conversas difíceis, deixar de dar feedback e, principalmente, abrir mão da responsabilidade pelos resultados. Isso, na prática, não é respeito, é silêncio. E é onde começa um grande problema. Quando a gente entra nesse caminho, o time pode até ficar mais confortável, mas vai ficar menos eficiente. As pessoas vão parar de evoluir, os problemas deixam de ser discutidos e as discussões passam a ser mais fragilizadas, a ser mais frágeis. O retrabalho aumenta e o mais perigoso, isso não aparece no começo. Ele vai se acumulando de forma silenciosa. O verdadeiro respeito exige algo que às vezes é desconfortável. Coragem para dizer o que precisa ser dito, claro que sempre com cuidado, empatia, mas com clareza. Coragem para discordar não por ego ou qualquer outro fator, mas por compromisso com o melhor resultado. E coragem para desenvolver as pessoas, mesmo quando isso exige conversas difíceis. Como líder, eu gosto muito de pensar que respeito não é proteger o outro do desconforto, mas é não abandonar o outro no processo de crescimento. E aí, quando o time entende isso, acontece algo muito poderoso. As relações ficam mais verdadeiras, a confiança aumenta e o nível de entrega sobe junto, porque todo mundo sabe que está em um ambiente onde pode ser ouvido, mas também será desafiado a ser cada vez melhor. Essa palavra desafiado, ela tem um poder enorme. Então vamos deixar claro que respeito não é sobre manter a paz a qualquer custo, é sobre construir as relações fortes o suficiente para que todos evoluam juntos. Poxa, anotei 2 frases aqui que eu gostei demais. Respeito não é proteger o outro do desconforto, mas sim não abandonar o outro no processo de crescimento. E respeito não é manter a paz a qualquer custo. É sobre construir as relações fortes o suficiente para que todos evoluam juntos. Pô, muito bom, Rafa. Bem, queria mudar um pouquinho agora aqui a direção da conversa, queria falar sobre liderança. Quais são os direcionadores que o líder deve adotar para construir um ambiente de segurança psicológica? Que ele possa estimular o desenvolvimento contínuo das pessoas e fortalecer a autonomia com responsabilidade? E além disso, podia compartilhar um exemplo de ritual de liderança que ajuda a colocar esses princípios na prática no dia a dia do time? Bom,
Quando a gente fala de segurança psicológica, desenvolvimento, autonomia, no fundo, estamos falando de confiança. E confiança não nasce de um discurso, ela nasce da consistência da liderança no dia a dia. Existem alguns direcionadores que, para mim, eles são fundamentais. O primeiro é exemplo. O time observa tudo. Se a liderança escuta, o time aprende a escutar. Se a liderança reage mal ao erro, o time passa a se proteger. Então vai ser um reflexo. O segundo é a clareza de expectativa. As pessoas precisam saber o que é esperado delas, porque a autonomia sem essa clareza, ela vai gerar insegurança e não protagonismo. E o terceiro é a segurança para falar. Criar um ambiente onde as pessoas possam trazer ideias, dúvidas e até erros, sem medo de julgamento. Porque quando as pessoas se calam, a gente perde a inteligência coletiva. E o quarto é a responsabilidade real pelo resultado. A autonomia não é liberdade sem consequência. Nós temos que considerar que a liberdade, ela também exige o compromisso. Um ritual simples, mas muito poderoso, que a gente pode utilizar no dia a dia, é ter feedbacks frequentes, de preferências situacionais, logo após o ocorrido de algum evento. Não só sobre entrega, mas sobre a evolução. Eu gosto muito de momentos onde a gente pergunta coisas como: o que a gente pode aprender com essa situação? O que você faria diferente? E dando toda a margem para a pessoa poder errar e aprender com eles. Esse é o tipo de diálogo que muda o nível da relação, porque mostra que o erro pode ser tratado como aprendizado, que a opinião é valorizada e que cada pessoa é protagonista no seu desenvolvimento. Eu também acho tão importante quanto reconhecer momentos em que alguém agiu corretamente em situações que exigiram coragem e atitude. Eu tenho certeza de que quando isso acontece de forma consistente, o time vai começar a assumir mais responsabilidade e a se posicionar mais e crescer de forma muito mais rápida. Muito bom, Rafa. Eu tenho uma última pergunta. Queria tocar em outro ponto, que é a relação do respeito com a diversidade, tá? Como que reconhecer as contribuições e necessidades individuais fortalece a diversidade e a cultura de respeito dentro da área de TI? Quando a gente fala de respeito e diversidade, na prática a gente está falando de reconhecer o valor único de cada pessoa. No ambiente profissional, isso vai muito mais além de aceitar a diferença. Também permite usar essas diferenças como força para o time. Porque quando todo mundo pensa igual, o resultado pode até ser mais rápido, mas dificilmente ele vai ser o melhor. Agora, quando você tem um time diversificado em gênero, experiência, formação, forma de pensar, você amplia o repertório da discussão e isso impacta diretamente a qualidade das decisões e o nível de inovação. Na área de TI, isso ainda é mais crítico, porque a gente resolve problemas complexos diariamente. E problemas complexos não são resolvidos com pensamento único. Por isso, quando a gente fala de uma meta de 40% de mulheres na liderança, agora essa diversidade de verdade só existe quando ela realmente vem acompanhada de respeito, pois é ele que permite criar o espaço para que cada pessoa possa contribuir do seu jeito. Para mim, essa é a grande relação entre os dois. Diversidade sem respeito é apenas um número, mas diversidade com respeito vira de fato uma vantagem competitiva na nossa empresa. Rafael, muito obrigado pela sua participação, excelente a nossa conversa. E para encerrar, deixa uma mensagem final e se despede, por favor, aí dos nossos colaboradores ouvintes. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, para fechar, eu queria deixar uma reflexão simples, mas bem relevante. O respeito, ele não está nas grandes decisões. Ele está nas pequenas atitudes do dia a dia, na forma como a gente escuta, como a gente responde, como a gente trata as pessoas. E é fácil respeitar quando tudo está bem. A gente é testar de verdade quando tem um ambiente de pressão, divergência ou dificuldade. É ali, nesses momentos, que a gente constrói ou destrói a confiança, que é tão importante para a gente conseguir os resultados que a gente precisa. Se cada um de nós assumir a responsabilidade de praticar o respeito de forma genuína, a gente não só melhora o ambiente, a gente eleva o nível do nosso time e dos resultados que entregamos. Muito obrigado e contem sempre comigo. Grande abraço. Valeu, Rafael. Grande abraço. Olha, eu gostei demais do conteúdo desse podcast. E você? Diz aí o que achou. Espero que você também tenha gostado e ajude-nos a divulgar para mais colegas esse podcast. Eu me despeço aqui de vocês com o nosso jingle e te aguardo no próximo episódio sobre excelência. Até lá! Cultura que alimenta, conecta, inspira e faz crescer. É gente, é valor, é nosso jeito de ser. Cultura que alimenta.